Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope da Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta luta para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de comentar um vídeo do padre Reginaldo Manzotti, em que ele faz alguns comentários que, no meu entender, do ponto de vista da doutrina católica, são bastante, por assim dizer, temerários. E em particular quando ele toca na divindade de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também ele comete inúmeros erros, inúmeros equívocos que cabem comentar. Eu vou começar no minuto 6, porque ele fala de exorcismo, aquilo não me interessou, aquilo me pareceu tão vago, tão impreciso, mas eu gostaria mesmo de situar no âmbito doutrinário. Eu acho que aqui vale fazer alguns comentários. Vamos lá. Porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo, mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de religiões. Não segue, não precisa. Então, bom, aqui o padre começa a cometer uma gafe monumental. Como crer em Deus não precisa de dogmas? Primeiro porque o que nós estamos percebendo aqui é que o padre, ou ele não sabe o que é um dogma, ou então ele está relativizando a importância dos dogmas na fé católica. O que é um dogma? O dogma nada mais é do que artigos de fé pelos quais você se afirma cristão. Ora, se nós nos afirmamos cristãos, é porque existe uma verdade revelada dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica. E da feita que ele diz que nós não precisamos de dogmas para crer em Deus, então ele está dizendo o seguinte, que você pode crer em qualquer coisa, justamente porque esses dogmas não refletem a verdade que Deus revelou. Ou seja, da feita que existem artigos de fé revelada, logo Deus revela para o homem por inúmeros instrumentos, entre os quais o instrumento máximo que foi a Igreja, por conta de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que instituiu a igreja sobre os apóstolos e inclusive deu autoridade aos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos. Da feita que ele afirma claramente que nós podemos crer em Deus sem dogmas, então nós percebemos que o padre está encaminhando para o deísmo. O que é o deísmo? Você pode acreditar no Deus que quiser, não importa a religião. Pode ser espírita, pode ser muçulmano, pode ser, hindu, ainda que o hinduísmo tenha uma visão muito diferente da nossa, com certeza não é uma visão cristã, propriamente dita, uma coisa completamente doida, ou então o próprio budismo, que nem mesmo acredita em um Deus pessoal. Enfim, ou seja, se o padre está dizendo que você não precisa de dogmas para crer em Deus, então você pode crer em qualquer coisa. Mas Jesus Cristo diz o contrário. Jesus Cristo nos revela a Trindade. Jesus Cristo diz: quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Jesus Cristo também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu penso que o padre Manzotti já não é mais um padre católico, mas sim um padre deísta e até mesmo dentro de uma aproximação até maçônica, porque essa ideia de que existe um Deus, um arquiteto do universo, o Gadu, por assim dizer, o grande arquiteto do universo, ou seja, um Deus etéreo que apenas é aceito dentro de uma concepção naturalista de religião, então aqui nós temos uma completa negação da fé. E eu acho isso muito grave para um padre tão influente como ele, e veja, eu não tenho nada pessoal contra o padre Manzotti, mas ele cometeu uma gafe monumental, para dizer o mínimo. Vamos lá. Então, mas aí que tá. Vamos lá. O que eu estou dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso eu não é dogma. sei. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Como não é dogma? Claro que é dogma. Acreditar no céu, acreditar no inferno são dogmas. Como é que um padre fala uma coisa tão absurda como essa? Primeiro, ele diz que nós podemos crer em Deus sem os dogmas da igreja. Agora ele está negando um aspecto essencial do dogma, que é a imortalidade da alma. Em outras palavras, o padre Manzotti está dizendo
que você pode acreditar em Deus e não acreditar na imortalidade da alma. Você pode ser um adventista, você pode ser um testemunho de Jeová, você pode ser até um materialista ateu. Porque o postulado do seu Manzotti implica relativizar um ponto, um artigo de fé da Igreja Católica. A imortalidade da alma é um elemento, dentre outros da fé católica, essencial. Porque nós acreditamos, de fato, que existe o céu. Nós acreditamos, inclusive, que os santos estão na amizade com Deus nos céus. Na verdade, existe uma igreja triunfante no céu. Como isso não pode ser dogma? Como isso não pode ser princípio da Igreja Católica? O que me parece muitas vezes é que certos padres, como também certos pastores, como em geral, certas pessoas que falam em nome do cristianismo, tratam o cristianismo como se fosse uma ideologia. Ou seja, eles acham que os aspectos da crença cristã, por assim dizer, vamos pegar essa palavra que não combina muito com o cristianismo, porque quando nós falamos de dogmas, nós não estamos falando apenas meramente de crenças, nós estamos falando de elementos que existem na realidade, tanto natural como sobrenatural, dentro da providência divina. Quando nós afirmamos que existe um céu, esse céu não é uma ideia, esse céu não é uma especulação, este céu é um elemento existente na realidade e que foi nos revelado pela igreja, que nos foi revelado pelo ensino cristão, o ensino da Sagrada Escritura, como também pelo ensino do próprio Jesus Cristo. E isso, claro, incluindo a tradição, incluindo o magistério da Igreja Católica. Da feita que ele está dizendo que imortalidade da alma não é dogma, aí podemos concluir duas coisas. Primeiro, o senhor Manzotti não sabe o que é um dogma, e pior, ele não sabe nem mesmo o que é um dogma católico. Porque a imortalidade da alma, sim, é elemento dogmático da igreja. Vamos lá. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a Virgindade de Maria. Aqui eu acredito que ele esteja fazendo uma confusão justamente porque não há uma declaração formal de um dogma. Por exemplo, quando nós falamos da Imaculada Concepção de Maria, dentre outras coisas, nós temos que entender que existe a formalização dogmática e a crença no dogma. A Trindade sempre foi crida nos primórdios do cristianismo. Mas a sua afirmação dogmática, ou seja, a sua concretização enquanto elemento claro e cristalino do dogma, foi a partir do século IV. Com relação à imortalidade da alma, também é elemento dogmático. Quem nega a imortalidade da alma está sim negando o dogma essencial da Igreja Católica. É um ensino católico. Está feito aqui um ensino católico, é um ensino dogmático. Se nós estamos falando de razões de fé e moral, nós estamos falando em elementos dogmáticos. Basicamente isso. Vamos lá. Dogma é outra coisa. Mais uma Você pessoa acredita religiosa? em Deus, Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após a morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que eu vou... Deixa... Nossa, que confusão mental, hein? Aí eu já não entendi quase nada, não entendi nada do que ele está falando. O que? Eu fiquei aqui agora realmente embananado, porque até agora ele está jogando a palavra dogma assim ao léu, sem qualquer contextualização, sem qualquer explicação objetiva. Mas vamos lá. E isso porque ele quer explicar sobre a questão da imortalidade da alma. Deixa eu reformular. É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital, horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo vai dizer assim, é uma vergonha. Cara, os romanos... É muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha se tornado a cruz, que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Veja uma coisa muito interessante. É você pensar que o entrevistador está sendo mais dogmático do que o padre. Por quê? Quando esse entrevistador está falando... É até esperado que Jesus Cristo ressuscite porque ele é Deus. Sim, é a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Sendo Deus, a morte não o atinge. Ou melhor, quando Jesus Cristo aceita a morte, é porque ele tem um propósito em torno disso. Mas mesmo assim, ele mostra que é vencedor da morte porque ele ressuscita. Ou seja, ele pode voltar à vida. E no caso aqui nós estamos falando da vida, por assim dizer, da encarnação do Verbo, da vida carnal de Cristo, a vida humana de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ressuscita como homem.
E o padre diz que não. Porra, eu disse, vem cá, padre, eu não estou entendendo o que o senhor está falando, mas vamos lá, vamos ver outras absurdidades. Cara, a cruz era uma forma que não é exclusividade dos romanos, eles aprenderam dos persas, que aprenderam dos outros. Era empalação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais. Era um espetáculo. Você acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Sirineu, e falaram, carregue a cruz, é por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer, eu fiz a peregrinação. Agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado, 5ª, 6ª, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com a crueldade, a morte na cruz. E com uma, eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, ó, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui, ó, que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim, até aqui eu não entendi nada, porque o próprio entrevistador falou uma coisa assertiva e que é verdadeira, ou seja, ele ressuscitou porque é Deus. Ele ressuscitou porque realmente ele tem poder sobre a morte. E o padre faz uma enrolação para chegar a uma conclusão parecida, que na verdade ele ressuscitou e nós temos que acreditar na ressurreição. Eu não entendi, né? Se alguém me explicar assim, eu agradeço, porque realmente até agora estou coçando a cabeça aqui, ó. Vamos lá. Sim, isso não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Eu não sei o que ele está falando aqui, se é isso não é dogma ou é dogma, que a ressurreição é dogma, não é dogma. Quer dizer, ele se embanana todo. Agora ele diz assim, Jesus Cristo é Deus. Aí ele se, não como? Como não é Deus? Vamos lá, vamos ver a besteira que ele está falando. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu vi isso de um padre. Deixa eu lhe explicar uma coisa. No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus Cristo diz que só o Pai sabe, não? Você percebe uma coisa engraçada, que ninguém vai saber, somente o Pai. Quando ele transfere para isso, é porque o próprio Cristo não se permite revelar isso. Tanto não permite que, se por um lado ele diz que só o Pai sabe, ele não quer revelar aquilo, né? Basicamente. Por outro lado, ele descreve todo um processo futuro de como você reconhecer a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, ele sabia. Veja que quando ele fala assim, ninguém sabe, só o Pai sabe, ele está fazendo até mesmo uma redundância. Porque não é dado a ele falar aquilo. Não é dado a ele revelar. Muito pelo contrário. Nós percebemos, por exemplo, que nas cartas de Paulo, você fala sobre a questão, né, da parúsia. Ou seja, da questão da iminente vinda de Jesus Cristo. E Paulo alerta para o fato de que sim, fique preparado para o dia do juízo, para o dia da vinda de Jesus Cristo. No entanto, não se obceque com isso. Não fique perdendo tempo com cálculo fajuto, tipo um adventista da vida. Então, o que o padre está fazendo é, basicamente, relativizando a divindade de Jesus Cristo e também relativizando aqueles aspectos que são potenciais dentro da divindade de Cristo. E, claro, ou seja, ele está dizendo que Jesus Cristo é imperfeito, no fundo. Vamos lá. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Meu Deus do céu. Quer dizer que curas, milagres, revelações futuras, isso não são atributos divinos de Jesus Cristo. O fato de ele ter nascido de uma virgem, por alcunha do Espírito Santo, já não prenuncia aí um elemento sobrenatural. Nós estamos falando de um elemento sobrenatural que surge na Terra, ou seja, uma mulher engravida virgem. Já começa por aí. O segundo ponto. Nós temos inúmeras cenas, e detalhes, Jesus Cristo fala de sinais da sua messianidade através justamente
desses aspectos sobrenaturais. Jesus Cristo ressuscita os mortos. Jesus Cristo cura os doentes. Jesus Cristo faz inúmeros milagres. Ele transforma água em vinho. Enfim, isso não são mostras de elementos sobrenaturais? Ou seja, o padre está reduzindo Jesus Cristo a uma figura exclusivamente humana. Ou então, ele vai cometer algum erro tipicamente nestoriano de separar a natureza humana da natureza divina de Jesus Cristo. E ainda vai afirmar que essa natureza humana é imperfeita. O que é pior ainda. Aqui nós temos um erro teológico gravíssimo de um padre. Aí eu fico pensando, poxa, esse pessoal passa tanto tempo no seminário para estudar e não sabe o básico disso? Vamos lá. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria mesmo, Jesus cometeu erros, então o Senhor está afirmando que Deus comete erros. Então, se Jesus Cristo cometeu erros, então a tese de que ele não nasceu com um pecado original vai por água abaixo. Ou seja, Jesus Cristo tem pecado. Jesus Cristo tem defeitos. Mas vamos lá, quer dizer, Jesus Cristo cometeu erros. Então Deus comete erros também. Vamos lá, vamos ver a barbaridade do padre. Faça esse corte aqui no feio que você vai ver. Faça esse corte mesmo, porque foi feio, viu, padre? Foi feio. Me desculpa aí, mas o senhor pisou na bola. Aliás, o que menos falta no Brasil e no mundo atualmente é padre falando besteira. Meu Deus do céu, vamos lá. Por exemplo, o riso do entrevistador parece o riso do demônio. Realmente, olha, ó. Vamos lá. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que isso é uma heresia. Isso é uma heresia que ele está falando. Ele está dizendo que a humanidade de Cristo é imperfeita. Mas não é o que a teologia católica diz. Diz justamente o contrário, que Jesus Cristo é uma pessoa, e eu estou falando como ser encarnado, que ele comporta duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E tanto a natureza humana como a natureza divina são perfeitas. Porque esse homem é o novo Adão. Ou seja, o homem que encarna a perfeição, tanto na humanidade como na divindade. Com relação a essa questão do grão de mostarda ser menor, veja, existe uma contextualização. Ele não está explicando questões científicas ali. Ele está explicando uma parábola que seria inteligível para os judeus daquela época. Então é uma picuinha para ele afirmar uma doutrina que não é amparada pela Igreja Católica. Nenhum católico dirá que Jesus Cristo como homem seria imperfeito ou cometeria erros. Porque ou das duas uma, ou ele separa a natureza humana da natureza divina, aí nós temos duas naturezas separadas atuando na mesma pessoa, ou então ele vai ter que negar a divindade de Jesus Cristo. É simples assim. Ele está cometendo erros gravíssimos aqui. E eu acho interessante ele falar do catecismo. Ele toca assim, vamos tocar do catecismo. Realmente, padre, o senhor está precisando estudar o catecismo. Mas vamos lá. Que ele cometeu erros. Ele estava preso à sua cultura. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Ai, meu Deus do céu. Ele não sabia o que era a Itália? Então o Império Romano era o quê? Tudo bem, Jesus Cristo não foi para a Itália. Mas Jesus Cristo sabia da existência da Itália, ou pelo menos sabia da existência do Império Romano. Jesus Cristo não foi para o Egito? Meu Deus do céu! E quando houve a perseguição de Herodes, ele foi para onde? Ele foi para Cochinchina? Ele foi para Belém do Pará? Ele foi, sei lá, para Babilônia? Não, ele foi para o Egito. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Veja uma coisa. Evidentemente que Jesus Cristo teria uma linguagem judaica justamente porque a presença dele, a ação providencial dele, cumpre
todo o papel dentro das promessas que foram dadas ao judaísmo antigo. Que é o quê? A promessa da messianidade e a promessa da redenção da humanidade, que foi revelada ao povo judeu. E seria diferente? Jesus Cristo se revelaria onde? Se revelaria entre os pagãos romanos? Se revelaria, sei lá, entre os astecas, os egípcios, os chineses, os hindus? Não. A lógica nos deduz que ele teria que se revelar perante os judeus. Aliás, porque a promessa do Antigo Testamento, que nós vemos, é que a salvação da humanidade provém dos judeus, e Jesus Cristo foi a personificação concreta disso. Vamos lá. Então, respondendo a tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu, e isso é o cristianismo católico. Ah, bom, pelo menos o senhor já falou alguma coisa interessante, mas vamos lá, Existem outras denominações, eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está em Efésios, de... Não está em Efésios, está em Filipenses, mas vamos lá. Toda a sua divindade. Não, ele não abre mão das divindades, aí que tá. Ele apenas se coloca como figura humana. No caso é o seguinte, a gente tem que entender um contexto aqui de Filipenses. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, só pra gente terminar aqui. Tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento. Como até no conhecimento? Isso não é sério, né, padre? O senhor tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Menos no pecado. Veja uma coisa assim curiosa. Ele está falando o seguinte: porque Jesus Cristo, ele se esvazia da sua divindade para se tornar uma pessoa, tá? Quando se fala desse esvaziamento da divindade aqui, a gente tem que ter muito cuidado com esse termo. Ele não está se esvaziando no sentido de negar a sua divindade. Ele está simplesmente saindo da sua condição sobrenatural para agir como homem, agir dentro da natureza. Deus está acima da natureza. Deus é um ser por natureza, se podemos dizer assim. É uma redundância, evidentemente. Deus é um ser sobrenatural. Deus é um ser que está acima da natureza. Ou seja, Deus sai do seu âmago da supremacia que ele tem e se torna homem. Ele se torna carnal. Ele incorpora ser homem. E veja que dentro dessa incorporação da humanidade, em nenhum momento se nega a divindade, porque também em Filipenses, Paulo fala de Jesus Cristo como o servo. E aqui nós temos o capítulo de Isaías, porque, ou seja, aqui é um cumprimento de um elemento profético. Ou seja, que Deus, para resgatar o homem, ele se esvazia para salvar o homem. E veja que esse esvaziamento em si não quer dizer a negação da divindade, mas sim o fato de que Deus se faz homem entre os homens para servir de exemplo aos homens e para provar o amor de Deus pelos homens. Isso é tão evidente que mesmo na carta aos Filipenses, Paulo fala que ali é Deus se revelando para a humanidade, para que todo mundo reconhecesse a dignidade superior e divina de Jesus Cristo. Olha só que coisa engenhosa. Deus, no âmbito da sobrenaturalidade, no âmbito do sobrenatural, onde ele parece inatingível aos homens, na prática, Deus desce desse aspecto do inatingível para se tornar próximo do homem. Ou seja, Deus sai de sua posição para se aproximar do homem e querer salvar o homem. Deus se faz convível entre os humanos. E se faz propriamente humano. Mas mesmo se fazendo humano, ele não perde os elementos da sua natureza divina. É justamente o contrário. Ele se faz homem porque ele é Deus. Porque Jesus Cristo não é um homem comum. Jesus Cristo não é qualquer homem. E Jesus Cristo, na verdade, ele se esvazia
E vamos entender que esse esvaziamento não quer dizer negação da divindade. Ele continua declarando, né? Eu sou Deus, antes de Abraão existir eu sou, eu e Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Enfim, ele sempre afirma a divindade dele. Ele sempre afirma, inclusive no outro terreno. Ele nunca diz que não é Deus. Ele sempre diz que é Deus. Mas ele, por amor à humanidade, ele se faz homem, ele se faz carne. E se fazendo carne, ele se esvazia justamente no sentido dessa proximidade que ele tem com o homem. Mas nada nega a sua divindade, a sua autoridade e também a sua perfeição. Muito pelo contrário. O Deus perfeito se faz um homem perfeito, para que ele seja não somente modelo a ser seguido, ou seja, nós temos que imitar Jesus Cristo, como também que todo mundo se ajoelhe e preste reverência a ele, pelo fato de ele ser o Verbo encarnado. Então, em nenhum momento há a negação da divindade de Cristo. Ele está praticamente próximo de negar a divindade de Jesus Cristo, o que é uma coisa completamente absurda. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Nunca fez? Pelo amor de Deus, padre, não fale uma coisa dessa. Jesus Cristo não previu a sua própria morte. Ele não disse que, de fato, alguém o trairia. Ele não falou, por exemplo, que o templo seria destruído e 3 dias depois ele seria reconstruído. Isso não é uma previsão futura? A própria previsão escatológica de Cristo não é em si uma previsão? O fato mesmo de ele afirmar que ele voltará não é uma previsão? Claro que é. Ele só não diz quando, mas ele diz que vai voltar. Se ele diz que vai voltar, é porque ele previu aquilo. Ou pelo menos ele mostra para que nós saibamos de antecipação que ele voltará. Então, como Jesus Cristo não previu o futuro? Jesus Cristo anuncia sua morte e sua ressurreição. Isso não é prever o futuro? Jesus Cristo também anuncia a própria igreja dele, que ele dizendo que assistirá à igreja até o final dos tempos. Isso também não é uma previsão? Jesus Cristo, quando diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre sua igreja, é uma previsão. Por quê? Porque a despeito de toda a crise, a despeito de todos os conflitos, a despeito de todas as merdas que nós católicos fazemos, ainda assim, aquela mensagem guardada da igreja pelos homens santos, pelos sábios, pelos bispos, se manteria. Mesmo que houvesse crise e apostasia dentro da igreja. Mas aquelas verdades essenciais se prevaleceriam sempre. E não é por acaso que as heresias sempre são derrotadas dentro da igreja. Nós sempre temos crises, mas essas crises serão superadas. Por quê? Porque existe assistência de Jesus Cristo. Isso é uma previsão. É uma previsão futura. E o que não é previsão futura na história do cristianismo? Vamos lá. Você fala, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não. Ele não era um homem de fazer isso. Não, ele era um homem de fazer isso dentro daquilo que ele, de fato, tinha o que falar. Olha, é muito complicado você observar um padre, por exemplo, que acha que os milagres, que acha que os dons de cura, a própria ressurreição não são os sinais que ele deixa, os sinais da sua messianidade. E aqui nós temos sinais sobrenaturais. O que eu percebo no Padre Manzotti é que ele reduziu Jesus Cristo a uma figura exclusivamente humana, a uma figura puramente natural. E isso é bastante complicado, porque a igreja não prega isso. Mesmo que ele diga que Cristo é Deus, mas virou um Deus natural. Basicamente isso. Mas ele fez milagres, onde mostrava, com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Ué, mas o senhor não acabou de dizer que ele largou toda a sobrenaturalidade dele? Ué, então se ele tem a faculdade de mostrar que é Deus até a partir desses sinais milagrosos, desses sinais de poder, então basicamente, evidentemente, que a divindade dele e a sobrenaturalidade dele se mantém na pessoa humana. Simples assim. E que na verdade quando ele se esvazia é porque ele se torna homem. Porque o homem com certeza tem uma categoria inferior ao próprio Deus. Mas Deus, por amor ao homem, se faz homem para ser exemplo para o homem, para mostrar a perfeição para o homem. O que seria perfeito dentro do homem? É aquilo que Deus encarnado mostra que é perfeito.
Basicamente isso. Vamos lá. Cara, pois é. E eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa de... Você acredita que você morreu, acabou? Você não sei. Eu não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Você precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Pensa assim, a gente já nasce em algum lugar que a gente não descobriu ainda com prazo de validade. A gente só não achou lugar ainda. Se a gente vive o máximo 80, 90 anos, nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo. Ainda tem uma coisa linda para lá, que a gente vai viver a eternidade. Que inveja que eu tenho. Você vai chegar lá. Peça para Deus essa fé. Ai, meu Deus do céu. Depois de ele ter cagado completamente o catecismo, ai, meu Deus. Ainda ele diz assim, você tem que ter fé. Existe uma coisa, esse pessoal acaba reduzindo a fé a um sentimentalismo. E a fé não é isso. A fé não é meramente sentimental. A fé também, quando nós falamos que temos fé em alguma coisa, é porque existe algo que foi nos revelado dentro do âmbito sobrenatural pelo próprio Deus, para que nós tenhamos consciência de certas coisas de que nós não vemos. Aliás, o próprio Paulo de Tarso dizia que a fé era aquela esperança, aquela confiança daquilo que nós não podemos ver. Ou seja, algo que é muito mais além daquilo que nós vemos. Quantas coisas você não vê e que de fato um dia já se concretizaram na sua vida? O próprio futuro se concretiza de alguma forma. Um sujeito que tem uma grande ideia e constrói essa grande ideia. Até então, quando ele pensava nessa ideia, essa ideia não existia, mas ele tinha um certo grau de confiança naquilo e foi até o fim e realizou aquilo. No caso da fé, é muito mais abrangente, porque tudo aquilo que nossos olhos veem, por exemplo, sei lá, uma cova, uma sepultura, é muito difícil você pensar, por um lado, baseado apenas no aspecto estritamente sensorial, no aspecto daquilo que você vê, pensar, por exemplo, que numa cova aquela pessoa não está totalmente ali. Mas a promessa cristã diz o contrário. E é dogmática isso aí. Vamos lá. Fala, Deus, me dá essa fé. É verdade, é algo muito bonito. A gente vai reconhecer quem a gente ama. Por isso que, aí que eu ia dizer, que no final de tudo, Deus vai falar assim, o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus. O quanto nós amamos e nos deixamos amar. Regrinhas, como eu lavei o copo por fora. Regrinhas, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, é tão pouco. Você entende? É tão pouco. Agora, a forma que você tratou o cara que te traz o cafezinho, o cara que você tratou, quem te fez o bem na vida, o jeito que você tratou tua esposa, a hora que você acordou e você reconheceu, caramba, alguém fez o café para mim. Caramba, alguém está consumindo seus dias do meu lado. Isso é que conta a história. Veja uma coisa, vamos encerrando aqui, mas tem alguns pontos que eu poderia acrescentar que não estão nesse vídeo, que o padre Manzotti, por exemplo, tem uma visão um tanto ecumenista do céu. Neste ponto eu sou obrigado a concordar com aquela frase um tanto zombeteira e até sarcástica do falecido Orlando Fedeli. Olha que eu não sou fã da Associação Mormon, mas eles têm algumas coisas que podem salvar ali dentro de certas maluquices de ver gnosticismo debaixo do colchão. Mas enfim, é que o Orlando Fedeli falava que o inferno é ecumênico e o céu é católico. Basicamente isso. E isso tem sentido. Por quê? As pessoas têm que entender uma coisa aqui. A fé católica ela não é uma ideia como tantas outras de Deus. Ela é a ideia, se entendermos que essa ideia se vincula a uma realidade sobrenatural e a uma providência divina na história. Nós temos a história do cristianismo. Nós temos a história de que dentro de um povo, o povo eleito, o povo judeu, haveria a promessa de um Messias e dentro dessa promessa messiânica surgiria um salvador da humanidade. E esse salvador da humanidade se espalharia por toda a humanidade no âmbito do seu credo, da sua fé, da sua confiança. Né? E não somente da confiança, mas também da assistência dele, através da igreja. E claro, junto com a Sagrada Escritura, com a tradição oral, enfim, com o ensino magisterial da igreja, enfim.
com todas as porcarias que todos os padres, os bispos e até leigos como eu fazem. Mas enfim, mas a promessa está aí, e a promessa vigora até hoje. E o padre Manzotti diz que não, que o céu vai ser plural. Vai ter muçulmano, vai ter judeu, todo mundo rezando sua própria religião. Meu Deus do céu, isso não é catolicismo. Um muçulmano, ou um judeu, ou um ateu podem se salvar, talvez pela misericórdia divina, por conta de um erro invencível. O que é o erro invencível? Aquela pessoa não tem perfeita consciência da fé e que houve inúmeros aspectos que impediram para que ele tivesse contato com a verdadeira fé. Aí sim podemos dizer que essa pessoa está em erro invencível, mas ela segue certos elementos de sua própria vida pessoal que se aproximam da lei natural e que, portanto, se eles tivessem consciência perfeita da fé católica, eles se tornariam católicos. Existe aí um influxo da graça, mas esse influxo não é total por causa da ignorância dessas pessoas. Da ignorância. Mas existe a misericórdia divina para que essas pessoas se salvem. Para que essas pessoas conheçam o Evangelho. Então elas podem se salvar pela misericórdia divina, mas não pelos erros de fé delas. Não porque o Islã, que na verdade nega o nosso Cristo. Claro, um islâmico vai dizer, não, mas nós acreditamos em Jesus Cristo. Sim, vocês acreditam em Jesus Cristo, que não é o Jesus Cristo dos Evangelhos. Os judeus nem se fala, eles simplesmente negam Jesus Cristo e inclusive insultam Jesus Cristo. Claro que eles não falam isso publicamente, mas na sinagoga, ou pelo menos entre eles, realmente não gostam de Jesus Cristo. Tá? E isso sem prejuízo também de outras ditas denominações, né? Protestantes, enfim, né? Cada um tem uma opinião particular sobre Jesus Cristo. Mas aí a pergunta que não quer calar é: onde é que está a verdade? Esse é o grande problema. Porque esse pessoal parte do postulado de que Deus é uma coisa que pode ser palatável e pode ser adaptável conforme ao gosto e aptidão de cada um. E a coisa não é bem assim. E mesmo a fé cristã coloca isso. Então é uma coisa assim que nos chateia, nos entristece, porque o clero católico mostra um certo sinal de languidez. Né? Então veja, por exemplo, e isso porque eu estou pensando em comentar aquele bispo português, que inclusive foi levado a cardeal, e sabe-se lá por quê? Em que ele fala que a Jornada Mundial da Juventude não foi feita para converter ninguém. Mas porra, uma igreja que não converte ninguém. Jesus Cristo diz, de pregar evangelho a toda criatura. E por quê? Porque nós queremos a salvação de todos, evidentemente. Mas da feita que uma igreja não quer converter ninguém, então basicamente essa igreja não quer salvar ninguém. Claro que não é a igreja católica, porque o ensino católico diz o contrário. É o bispo. Às vezes até o nosso papa, às vezes fala umas coisas assim que soam um tanto incompreensíveis. Ou então, como muitos falam, nós não temos que fazer proselitismo. Nós temos que convencer pelo exemplo. Aí disse, olha, se for para convencer pelo exemplo, um protestante tem inúmeros exemplos. Um muçulmano pode ser perfeitamente exemplar. Um espírita pode também ser uma pessoa exemplar. Mas aí a pergunta que não quer calar é, onde é que está a verdade? Não quer dizer que, sendo um islâmico exemplar, que o Islã se torna necessariamente verdadeiro. Ou então o espírita exemplar torna o espiritismo verdadeiro. E inúmeros segmentos protestantes, e aí sucessivamente. Então aqui nós estamos caminhando perigosamente para um relativismo religioso. Para um indiferentismo religioso. Porque se essa igreja não se preocupa em converter ninguém, então ela está dizendo necessariamente que se as almas não se salvarem, não é problema dela. É uma coisa absurda, não? Mas isso, meus amigos, eu terei outra oportunidade de comentar sobre isso, mas até a próxima.